Ei meninos, como é que tá todo mundo? Espero que esteja todo mundo bem. Vamos começar então a trabalhar, todo mundo abrindo o seu livro, no capítulo 7, página 118. Vamos falar de população mundial. Antigamente, a expectativa de vida das pessoas em determinada faixa etária e classe social era bem menor do que os dias de hoje. Isso porque a qualidade de vida ao longo do tempo aumentou em razão aos novos contextos sociais, políticos, econômicos. Assim, o envelhecimento da população corresponde a uma tendência demográfica mundial, apresentando desafios para governos que precisam adotar políticas demográficas, já que a gente tem essa demanda social tão grande. Entre as medidas necessárias está o aumento da atenção aos idosos, com ações voltadas para a saúde, assistência social, previdência social. Neste módulo, nós vamos entender e analisar essa tendência demográfica do Brasil e do mundo, buscando suas causas e seus efeitos. Nós vamos descrever e, principalmente, compreender como que a sociedade cresceu tanto. Para vocês terem uma ideia, população mundial, a gente sabe que é o total de pessoas, de seres humanos que nós temos aqui no planeta Terra. A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente em Estocolmo, também conhecida como Conferência de Estocolmo, em 1972, diz o seguinte, abre aspas, o crescimento populacional da população remete continuamente a problemas relativos à preservação do meio e os povos devem adotar normas e medidas apropriadas para fazer frente a esses problemas. De tudo quanto existe no mundo, o ser humano é o bem mais valioso, pois é ele que promove o progresso social, cria riquezas, desenvolve a ciência e a tecnologia, e com seu árduo trabalho transforma continuamente o meio humano. Fecha aspas. Olha a preocupação da ONU e de todas as nações com o nosso meio ambiente e com a vida no planeta. É a principal foco, ou principal foco de preocupação de todos os países do planeta. Para vocês terem uma ideia, no dia 31 de outubro de 2019, o ano passado, o total da população atingiu 7,5 bilhões de pessoas. E esse crescimento foi muito rápido. Para vocês terem uma ideia, 3 anos antes a gente era só 7 bilhões. E agora, acredita-se hoje que a gente já esteja quase a 7,75, 76. É muita coisa, não é? Vamos a alguns conceitos de população. A população corresponde ao contingente de pessoas que ocupam um determinado espaço geográfico, estando relacionado diretamente ao grupo de pessoas da região rural ou da região urbana. É o número de todos os habitantes que vivem em um determinado espaço geográfico. Recebe então o nome de população absoluta. O número de habitantes por quilômetro quadrado vai receber o nome de população relativa, também conhecido como densidade demográfica. O crescimento populacional, ou crescimento vegetativo, ele vai ocorrer em função de duas variáveis, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Aí eu tenho que pegar a taxa de natalidade e diminuir a taxa de mortalidade. Aí eu vou ter o crescimento vegetativo. Mas é facinho, daqui a pouquinho eu vou ensinar o cálculo para vocês. Um pouquinho de história da população. Há cerca de 2.000 anos atrás, a população mundial era de 1/4 de bilhão. Olha só, 250 milhões de habitantes. Não havia problema de acesso à terra, pois as técnicas eram muito rudimentares. Isso não permitia uma grande produção agrícola. Já há 500 anos atrás, a população mundial era de 450 milhões de pessoas. Demorou para aumentar, não foi? 1.500 anos e a gente teve aí só mais 200 milhões de habitantes. O avanço tecnológico possibilitou as conquistas de terras distantes, mas as doenças aumentavam. E a ciência não havia inventado a cura para a maioria dessas doenças. Então tinha esse, vamos colocar como controle, mas na verdade não é mesmo um controle. A sociedade não conseguia crescer muito, porque a taxa de mortalidade era muito alta. Aqui tem duas imagens desse egípcio, né, há 2.000 anos atrás, e aqui nós temos uma imagem
de Oscar Pereira da Silva, que é o desembarque de Pedro Álvares Cabral em 1500, lá em Porto Seguro. Agora vamos pular um pouquinho no tempo. Início do século XIX. A população nesse período era de 1 bilhão de habitantes. A Revolução Industrial estava em curso, estava acontecendo em vários países. As máquinas aumentavam a produção e os meios de transporte estavam cada vez mais modernos, o que encurtava o tempo de viagem. Surgiu então pela primeira vez a preocupação com o crescimento populacional. E a gente tem um cara que foi o cara de qualquer estudo que a gente for fazer sobre populações, que é o Thomas Malthus. Ele alertou para o descompasso entre o crescimento da população e a produção de alimentos. E pulando mais um pouquinho, vamos vir agora para a década de 70, 1970. A população mundial já era de 4 bilhões de pessoas. E isso se deve às inovações tecnológicas que não estavam ao alcance de todos, mas colaborou em muita coisa. Por exemplo, o controle de doenças. Primeiro que as pessoas já tinham mais acesso a saneamento básico, já tinham sido inventadas várias vacinas para inúmeras doenças, o padrão de vida nos países subdesenvolvidos ficava visivelmente distante dos países desenvolvidos. Então, ainda tinha muita gente, graças ao avanço tecnológico, mas existia um certo controle, porque nem todos os países do mundo tinham essas condições. Os gastos militares eram grandiosos devido à Guerra Fria. E a gente não pode esquecer que a gente tinha acabado de sair de duas guerras, 30 anos antes, 20 anos antes. A gente tinha acabado de sair de duas grandes guerras. E com essas guerras diminuiu muito a quantidade de população. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Pulando mais um pouquinho no tempo, vamos chegar então no século XX. A população, no finalzinho do século XX, era de 6 bilhões de pessoas. O aumento da população acabou preocupando os recursos naturais do planeta, porque nesse período a gente começou a esgotar muito desses recursos e foi uma era de grandes impactos ambientais. Mas o campo ainda ocupava um avanço tecnológico bastante interessante, porque já que aumentou a população, eu tenho que aumentar a produção de alimentos. Mas a desigualdade social ainda levava 23% do total da população global a viver em um estado de extrema pobreza. Muito bem, vamos então aprender a fazer o cálculo demográfico. Os cálculos demográficos eles são muito importantes para a gente saber como anda a população de determinado município, estado ou nação, ou no caso de todo o planeta. Para quando a gente vai fazer esses cálculos, a gente precisa de um dado super importante, que é o censo ou recenseamento. Censo ou recenseamento é a coleta, a contagem de dados estatísticos dos habitantes de determinado lugar. Pode ser um município, pode ser um estado, pode ser um país, pode ser um continente, pode ser todo o planeta. E isso é para chegar ao número total de nascidos, de mortos, qual é a renda da população, se tem saneamento básico, como é a distribuição para o poder público e assim por diante. É muito importante a contagem do censo e dos recenseamentos municipais. Como que a gente chega nesses dados? Eu coloquei aqui 3 para vocês. A taxa de natalidade, a taxa de mortalidade e o crescimento vegetativo. Eu vou usar aqui um número qualquer. Eu, por exemplo, peguei um país com 20 milhões de pessoas. Ou pode ser um município bem grande, não é verdade? Não vamos esquecer que nós temos países que são menores do que alguns municípios do Brasil. Olha o Estado do Vaticano, é um país e é menor do que Carangola, para vocês terem uma noção. Mas vamos lá. Eu vou pegar taxa de natalidade, hein? Número total de nascimentos ocorridos em um determinado período de tempo. No caso, a gente sempre usa de um ano. Então, em determinado ano, teve 600 mil nascimentos. Eu vou multiplicar por 1.000 e dividir pelo total de habitantes. Então, eu vou chegar no número de 30% em relação a cada 1.000 habitantes. 30% é a taxa de natalidade daquele município. Vamos para a taxa de mortalidade. Igualzinho lá em cima, só que nós vamos contar o número de óbitos que teve naquele determinado período de tempo. No nosso exemplo, a gente está usando um ano. Multiplica por 1.000 e também divide pelos 20 milhões, que é o total de habitantes. Então, 300 mil. 300 mil foi a quantidade de mortos que teve naquele determinado período de tempo. Multiplicado por 1.000, dividido por 20 milhões, eu vou ter 15%.
15% é a taxa de mortalidade. E o crescimento vegetativo? Como que a gente vê como anda o crescimento natural? Se a cidade cresceu muito ou não cresceu tanto em população? Muito fácil. É só eu pegar a taxa de natalidade e subtrair a taxa de mortalidade. Nesse caso aqui, nós vamos ter 20% de 1.000, ou no caso, 2%. Vamos então destrinchar cada uma das fases. Primeiro eu tenho a fase 1, que é a fase de baixo crescimento. Nos primórdios da humanidade, até o fim do século XVIII, o crescimento populacional mundial era bem lento, devido às altas taxas de natalidade, como a gente já viu anteriormente. E eu tinha também as taxas de mortalidade, que eram muito grandes. Olha que eu deixei colinha aí de novo para vocês. Como que eu calculo o crescimento vegetativo? É só eu pegar a taxa de natalidade, subtrair a taxa de mortalidade e eu vou ter o crescimento vegetativo de porcentagem de 1.000. E isso apresentava uma baixa expectativa na esperança de vida naquele período de tempo. Temos a segunda fase, que é o elevado crescimento. O desenvolvimento científico e tecnológico relacionado diretamente à primeira revolução técnico-científica ou primeira revolução industrial colaborou bastante, como a gente disse antes, mesmo porque eu tive a melhoria das condições de vida, principalmente lá no continente europeu. A redução das taxas de mortalidade de porcentagem de 1.000, primeiramente da população europeia, originou um maior crescimento populacional naquele continente depois do século XVIII. Nos outros continentes, a população continuava crescendo bem lentamente, devido às altas taxas de mortalidade, tanto de nascimento, porque a esperança de vida ao nascer era muito baixa. O que é isso? As crianças nasciam, mas nem sempre sobreviviam por conta de doenças, de todos aqueles problemas que a gente já citou anteriormente. Esse período nós vamos chamar de boom demográfico ou explosão demográfica mundial, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Temos a fase 3, que é o baixíssimo crescimento ou estagnação. Ele aconteceu principalmente após a Segunda Guerra Mundial. O maior crescimento demográfico, principalmente nos países subdesenvolvidos de industrialização tardia ou retardatária, a gente vai chamar esse período, aqui no Brasil, por exemplo, ele aconteceu. A gente vai chamar de Revolução Tardia, porque demorou para chegar à Revolução Industrial. O grande avanço do médico científico sanitário no mundo pós-guerra, com a redução de taxas de mortalidade, principalmente a infantil nos países periféricos, os países mais pobres, de periferia global, consequentemente teve um aumento populacional na Europa. Teve a difusão de novos medicamentos e de vacinação em massa, o que foi um crescente controle de problemas de pandemias e endemias. O envelhecimento da população europeia, ao entrar no estágio de transição demográfica, também colaborou para esse período de estagnação. A Inglaterra, por exemplo, desempenhou um papel pioneiro no processo produtivo de transformação de técnicas científicas e econômicas e que ficou conhecido como Revolução Industrial, como nós já estudamos antes. Em 1750, por exemplo, a população do continente europeu era de aproximadamente 140 milhões de habitantes. Só uma curiosidade, hoje aqui no Brasil nós somos 212 milhões de habitantes. Em 1840, a população europeia já alcançava 270. Olha quanto pouco tempo, menos de 100 anos. Era preciso fazer de uma forma muito rápida uma organização do espaço. Então veio esse grande filósofo, que na próxima aula a gente vai aprender sobre ele, esse grande cara da demografia, que é o Thomas Robert Malthus, e ele vai falar que a população estava crescendo muito e que a gente não ia dar conta de produzir alimento para todo mundo. A produtividade da agricultura aumentava cada vez mais, mas não conseguia alcançar todas as populações. O desemprego levou à formação do que a gente vai chamar de exército industrial de reserva. Era aquelas pessoas que ficavam tentando conseguir emprego e às vezes não conseguia. Os novos hábitos de higiene individual, principalmente pública, porque era muito estranho. Tem uma curiosidade muito nojenta sobre Lisboa. As pessoas passavam pela cidade e podiam levar uma pinicada na cabeça. Vocês acreditam nisso? Porque jogavam pinicos usados, velhos, nas ruas, com quem estivesse passando. Não tinha uma preocupação sanitária. Olha que absurdo.
Nos outros continentes, exceto no europeu, o crescimento populacional manteve-se lento. E isso graças a todos esses problemas que a gente já viu anteriormente. Vamos lá, vamos aprender a ler uma pirâmide etária. E é bastante interessante porque vocês vão ver pirâmide etária desde agora, comigo no 7º ano, até quando vocês forem fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio, os vestibulares, os concursos públicos, porque sempre tem esse conteúdo. A primeira coisa que vocês devem prestar atenção é nas cores da pirâmide, a legenda. Nessa pirâmide que a gente está vendo, primeiro a gente prestando atenção nela, ela está mostrando duas cores. Eu tenho a cor azul, que é a população masculina, e a cor em vermelho, a população feminina. Do ladinho da pirâmide, eu tenho a barra com as idades e lá embaixo o total de população. Vamos dar uma olhada na barra de baixo. Na barra de baixo vai mostrando desde 0, que é o meio da pirâmide, e para os lados até 10 milhões. E na barra da esquerda eu tenho idade. A primeira barra corresponde a 0 a 4 anos, a segunda barra de 5 a 9, a terceira de 10 a 14 e assim por diante, até 80 anos ou mais. E nós temos a fase 4, os dias atuais, principalmente a partir de 1980. Nesse período, a população foi crescendo cada vez mais. Na próxima aula, a gente vai focar bastante sobre isso, então vou deixar esse conteúdo para a próxima, tudo bem? E vou deixar a atividade para vocês. Abram um livro de vocês na página 124 e 125. Eu quero que vocês façam as atividades do 1 ao 5 dos exercícios conceituais. Bem, por hoje é só. Até a próxima aula. Vou deixar para vocês até semana que vem, dia 8, para vocês me entregarem a atividade. E um beijo para vocês. Até segunda-feira.